Graça e paz, queridos irmãos. O vídeo que vocês assistirão agora é de uma reunião que eu tive ontem com os irmãos da nossa igreja que estão discipulando os novos convertidos através deste material aqui, que é o Manual para Discípulos de Cristo, que está disponibilizado gratuitamente pela internet, inclusive com link em vários vídeos do meu canal no YouTube e inclusive neste aqui também, na descrição. E antes de eu conversar com os irmãos para saber como eles estão lidando com os novos convertidos através deste manual, como está sendo a experiência deles, eu trouxe uma breve introdução explicando como nós devemos usar este manual segundo o meu entendimento, né? Ou seja, do modo como eu acredito que seja a melhor maneira de utilizá-lo. Como eu sei que há irmãos também que não estão congregando conosco, mas que baixaram o manual e estão também usando esse manual para edificação própria e também para edificarem outros irmãos em Cristo, então eu decidi gravar a instrução que eu dei para os irmãos da nossa igreja, e é o que você verá a seguir, e eu quero também compartilhar com vocês, após esse vídeo que você assistirá, no final dele, como foi o resultado da conversa que eu tive com os irmãos da nossa igreja que estão usando deste manual para discipular os novos convertidos. Então, assista esse vídeo até o fim, porque depois da instrução que eu passei ontem aqui na igreja e que iniciará a seguir, eu tenho também uma conclusão que eu vou gravar aqui mesmo no meu gabinete para que você conheça como foi o resultado da conversa que eu tive depois da instrução que eu passei para os nossos irmãos sobre como utilizar este manual. Espero que seja muito edificante para você a instrução que eu vou dar a seguir, bem como a conclusão da conversa que tivemos ontem e que eu vou compartilhar no final desse vídeo. Muito bem, irmãos, nós vamos hoje, primeiramente nesse nosso encontro de discipuladores, nós vamos rapidamente ter uma instrução sobre como nós usarmos o manual para discípulos de Cristo. Quando nós nos reunimos com novos convertidos para usarmos esse manual, nós precisamos, se possível, começar desde o início, a não ser que esta pessoa ela já conheça bem a sua Bíblia. Eu diria que esse manual ele se divide em 3 fases de discipulado. A primeira dessas fases começa na página 12. Na página 12 do manual, se você estiver com seu manual na mão, confira comigo, por favor. Onde nós temos por título, Conheça Sua Bíblia. Amém? Conheça sua Bíblia. Muitas vezes, uma pessoa que passa a congregar conosco, ela nunca foi evangélica, ela nunca fez parte de uma igreja cristã, ou ela fez parte e não foi instruída sobre como manusear a palavra de Deus. Então, nessa primeira fase, que começa na página 12, nós precisamos ler com as pessoas que nós estamos discipulando, e esse vídeo que está sendo gravado hoje, eu vou incentivar os novos convertidos a assistir, para que eles saibam como devem ser instruídos por vocês, amém? Os pastores das demais igrejas, né, que estão unidas a esse ministério, também serão incentivados a assistir esse vídeo, porque, irmãos, quando alguém se converte a Cristo, esta pessoa que está sendo levada primeiramente ao batismo nas águas, essa pessoa precisa ser discipulada, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, no ID do Senhor Jesus. No ID nós temos o mandamento de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também o mandamento de nós os ensinarmos a obedecer tudo que Cristo ordenou. E nessa segunda parte, a meu ver, a maioria das igrejas tem falhado.
até mesmo muitas que dizem que estão discipulando. Porque, amados, nós somos chamados para fazermos discípulos de Cristo. Eu não quero que ninguém seja meu discípulo, e nem seu discípulo. Nós somos chamados, todos nós, para sermos e fazermos discípulos de Cristo. Nenhum de vocês é minha ovelha, porque eu sou pastor. Eu também tenho um pastor, e eu também sou ovelha. Sobre esse pastor e sobre todos nós, há um sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso está revelado na epístola de Pedro. Pedro, que aliás, foi aquele que ouviu do Senhor Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor não comissionou Pedro para pastorear as ovelhas dele. Pedro tinha consciência disso, as ovelhas são de Cristo. Então os discípulos são de Cristo. E os pastores que estão à frente de igrejas, como nós temos, por exemplo, atualmente, né, em Brasília, em Cruzeiro, São Paulo, aqui mesmo perto, em Itaboraí, no Rio Grande do Sul, em Ijuí, aqui está se formando no Espírito Santo. Então, estes pastores, eles também precisam ensinar os novos convertidos. Este manual para discípulos de Cristo, eu quero deixar aqui esse lembrete, né, para os demais pastores que estão se unindo a esse ministério, a Igreja Bíblica Cristã. Este manual aqui também é para ser utilizado na Igreja Bíblica Cristã, em Brasília, em Cruzeiro, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Este manual, ele precisa ser utilizado para com todos aqueles que estão fazendo parte da igreja. E este manual, ele se organiza em 3 fases, as quais nós precisamos seguir quando estamos discipulando alguém. Então, na página 12, nós temos escrito aqui: conheça a sua Bíblia. Eu não vou ler, vocês já devem ter feito isso. E vai até a página 13, apresentando sobre os 2 grandes blocos em que se divide a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois, na página 14, nós encontramos como se organiza o Antigo Testamento. Na página 15, como se organiza o Novo Testamento. Tudo isso é preciso ser lido com o novo convertido. O novo convertido precisa ser instruído a respeito disso. Ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa saber como se organizam os livros, o que é o Pentateuco, por exemplo, o que são os livros poéticos, por exemplo. Quando nós falarmos abra sua Bíblia na epístola tal, ele tem que saber que epístola é no Novo Testamento. É uma vergonha, abra sua Bíblia na epístola tal e a pessoa está procurando aqui no Antigo Testamento, confundindo Crônicas com Coríntios, por exemplo. Então, o novo convertido tem que ser instruído sobre o básico. E aqui, irmãos, nós temos o resumo do resumo. Nunca vi nada mais resumido do que aquilo que eu procurei, na direção do Espírito Santo, fazer aqui, para a glória de Deus. Nós temos, inclusive, na página 18, uma abreviatura, um resumo do resumo do resumo do assunto de cada livro, do Gênesis ao Apocalipse. Então nós temos o resumo do Gênesis. Qual é o assunto desse livro? Em uma frase: a criação do mundo e a formação do povo hebreu. Pronto, o resumo do Gênesis. Agora, qualquer outro livro aqui, por exemplo, Esdras. Qual o resumo de Esdras? A volta do cativeiro e reconstrução do templo. E assim por diante. Amém? Eu pretendo, e espero que o Senhor me conceda tempo para isso, e essa é a razão pela qual eu até gravei um vídeo dizendo que eu não
estou conseguindo mais tempo para o WhatsApp. Eu não gravei isso em vídeo, mas eu já comuniquei a vocês que eu não pretendo mais ficar me ausentando, fazendo viagens, por uma direção do Espírito Santo de Deus, porque eu preciso me dedicar ao preparo desse material. E eu pretendo fazer um segundo livro, que será um livro de exercícios para o novo convertido, para que ele se exercite exatamente nisto. Por exemplo, qual é a abreviatura do livro de Números? Ele não vai escrever, se ele escrever NU, está errado. NM, não é verdade? Então, um livro de exercícios. Por quê? O novo convertido, ele precisa conhecer o assunto de cada livro da Bíblia, ainda que não tenha lido a Bíblia toda, porque a leitura da Bíblia toda, seguindo o nosso plano de leitura, leva no mínimo 1 ano, não é verdade? E os novos convertidos precisam urgentemente conhecer a palavra de Deus, mediante o risco que correm de serem desviados da fé, pelo perigo da internet, que eu tenho constantemente alertado aqui, irmãos, constantemente. Então, eu pretendo ainda criar um livro de exercícios, não está ainda feito, mas vocês mesmos, durante o discipulado, vocês podem, criar exercícios para os que vocês estão discipulando. E a partir da página 22, nós temos o ensino a respeito das referências bíblicas, como que a Bíblia se divide, cada livro da Bíblia, em capítulos e versículos, e como que esses capítulos e versículos são escritos de modo abreviado, para que eles saibam decifrar esse verdadeiro enigma que são as referências bíblicas para um novo convertido. Aquilo parece até um outro idioma para um novo convertido. Ele precisa saber fazer isso, como compreender uma referência bíblica, e como isso é muito importante, no sentido de que eles precisam saber ler uma referência bíblica para que possam compreender o restante do manual. Então, eu já coloquei logo aqui alguns exercícios que estão iniciando na página 24 e vão até a página seguinte. Poucos exercícios, mas quando nós fizermos um outro livro de exercícios, que será um adendo a esse manual, aí nós vamos ter muito mais exercícios para a questão das referências bíblicas, Então, essa é a primeira fase. É claro que se uma pessoa já é convertida a Cristo há anos, já é batizada nas águas há anos, e estava numa igreja que lhe deu o ensinamento bíblico correto, é uma pessoa que já sabe manusear a Escritura, que talvez até já esteja apta até para evangelizar, e esteja vindo para a nossa igreja, e queira ser também discipulada, que eu acho até importante isso acontecer, essa pessoa não precisa passar pela primeira fase. Ela já sabe ler uma referência bíblica, ela já sabe como se organizam os livros da Bíblia, então podemos pular essa primeira fase, em casos como este. Então, entramos na segunda fase. Agora, da segunda fase em diante, ninguém pode pular. Nós não podemos pular a segunda fase, porque na segunda fase nós encontramos o fundamento da fé, que é Cristo. Cristo é a palavra. E quando nós lemos a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos verdades eternas que são reafirmadas ao longo de todos os livros da Bíblia. Então, por exemplo, a respeito da santidade de Deus, a respeito da onipotência divina, da sua onisciência, da sua onipresença. Então isto é reafirmado de Gênesis a Apocalipse. E nós encontramos afirmações semelhantes a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, da onisciência de Jesus, da onipotência de Jesus, da onipresença de Jesus. Se Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos,
Ele só pode ser Deus. Ele só pode ser Deus. Mas ele, sendo Deus, disse: o Pai é maior do que eu, se referindo ao Pai como outra pessoa, distinta da sua pessoa. Então nós encontramos um ensinamento importante aqui, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa. E quando nós juntamos todos os versículos que se referem ao Espírito Santo, nós encontramos no Espírito Santo atributos divinos também. E não encontramos o Espírito Santo como uma energia impessoal. Antes, pelo contrário, nós encontramos o Espírito Santo falando, o Espírito Santo instruindo, o Espírito Santo impedindo. Então nós chegamos a certas conclusões que nos são dadas pelo exame da palavra de Deus. E isto está reunido, resumido nos fundamentos bíblicos da fé cristã, que começa na página 26. Então nós temos o que a Escritura nos revela, a partir da página 27 agora, a respeito de Deus, depois a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, a respeito do pecado, a respeito da humanidade, a respeito da salvação, a respeito da cruz, que aliás a cruz ela não entrou na primeira edição do manual, ela entrou a partir da segunda edição, mas o que vocês têm em mãos é a segunda edição, amém? Ela estava na primeira edição inserida na questão da salvação, mas é um tópico tão importante, tão rico em referências bíblicas, que eu achei melhor colocar em separado. Depois a conversão, depois a igreja, depois o reino de Deus, depois a respeito dos anjos, a respeito do diabo, a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da ressurreição, a respeito do arrebatamento e a respeito do juízo final. E eu coloquei uma advertência importantíssima aqui que vocês não podem ignorar. Página 33. Advertência. Certos tópicos polêmicos não fazem parte dos fundamentos bíblicos da fé cristã. Podemos citar como exemplo a predestinação, a grande tribulação e o milênio. Há diferentes interpretações teológicas a respeito desses assuntos e, seja qual for a sua interpretação, isso não trará implicações para com a salvação da alma. Deixa eu dar uma pausa aqui. Embora, a meu ver, traga efeitos na vida prática, tá? Na vida prática. Então, nós precisamos compreender que ainda que essas diferentes interpretações teológicas não impliquem na nossa salvação, elas podem implicar na nossa conduta. Então, prosseguindo aqui na página 33, em suma, não é preciso haver consenso a esse respeito para que alguém seja um verdadeiro cristão. Então a minha esperança com isso é que verdadeiros cristãos que estão realmente amando a Cristo, mas não estão encontrando uma igreja que esteja levando Cristo a sério, mesmo no lar, estejam sendo edificadas pela palavra de Deus em suas reuniões. É uma esperança que eu tenho. Eu penso que o Espírito Santo me direcionou a isso. Então, mesmo que alguém, que faça reuniões no lar, tenha uma posição diferente a respeito da grande tribulação, a respeito do milênio, por exemplo. O milênio, por exemplo, é uma questão não resolvida para mim. Para ambas interpretações, eu tenho perguntas que não tiveram ainda resposta. As respostas não foram convincentes para mim. Como é que eu vou ensinar a respeito de uma coisa que eu tenho dúvida? Eu prefiro ficar calado a respeito disso.
E como diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Então existem questões que nós temos que ser humildes, sinceros, isso vai para vocês também. Não, irmãos, não é vergonha nenhuma respondermos, não sei. Está além da minha compreensão. Por exemplo, como pode Deus, sendo um único Deus, também ser ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? A minha resposta é, eu não sei. Eu não sei. Eu apenas sei que assim é. Porque a palavra me revela isso, mas eu não sei explicar isso. Talvez porque Ele é Deus. Como é que eu vou entender Deus? Eu, por exemplo, não consigo entender o infinito. Eu não consigo entender a eternidade. Eu até entendo a eternidade para o futuro. Mas conseguimos entender a eternidade no passado? Algo que nunca teve um início. Assim é Deus. Ele nunca teve um início. Como posso eu compreender Deus? Se a criação de Deus é infinita, é incompreensível para mim. Eu não consigo compreender algo que não tenha fim. Por quê? Porque nós estamos acostumados a vermos um final para todas as coisas. Por exemplo, esse ambiente no qual estamos, daqui para 10 metros à minha esquerda tem uma parede, 10 metros à minha direita tem outra. Não é verdade? Então, eu estou acostumado com a ideia de haver um fim para todas as coisas, mas Deus fez uma criação que, segundo os cientistas, é infinita. E nem assim, graça e paz, queridos, e nem assim esses cientistas se convertem. Alguns se convertem, né, e ficam quietos para não serem perseguidos. Mas, e se a criação tem um fim? Aí é que dá nó na minha cabeça. Tá bom, então o universo tem um fim. E o que tem depois desse fim? Porque estamos acostumados com a ideia que depois do final de alguma coisa tem outra coisa. Depois dessa parede aqui tem um terreno ali atrás. Nós estamos acostumados com essa ideia. Então, temos que ser sinceros. Quando estamos ensinando os que estão sendo discipulados, e eles nos fizerem perguntas que não sabemos a resposta, sejamos sinceros. Olha, eu não sei a resposta, mas eu vou pesquisar. E se você não encontrar a resposta, seja humilde e responda, eu não encontrei a resposta. Agora, quando vocês pesquisarem a resposta, tomem cuidado, porque uma das características das seitas é que elas têm resposta para tudo, tá? E, por exemplo, como não podem compreender um Deus que ao mesmo tempo sendo um é três, então eles negam a triunidade divina, por exemplo, né? Como não podem entender o Espírito Santo como uma pessoa, eles negam a divindade do Espírito Santo, por exemplo. E assim por diante. Então é mais fácil negar do que ser humilde e dizer, eu não sei explicar. Mas a palavra de Deus me revela claramente isso. E isso diz respeito a outras questões também. Por exemplo, o que acontece com a alma de um bebê que vem a falecer? Ela vai direto para o céu. Então não teria sido melhor eu morrer assim que nasci? Eu teria ido direto para o céu e não precisaria correr o risco de ir para o inferno. Então vejam como há questões difíceis de se responder. E aí é que, por exemplo, se aproveitam os espíritas, os que acreditam em reencarnação. Ah, não, mas aquela alma ali, ela vai renascer de novo, ela vai ter outra oportunidade, né? Agora, isso está revelado na palavra? Não. Então, se não está, eu não posso ensinar isso. Eu não posso ensinar o que a palavra de Deus não afirma. Então, aquilo que está encoberto, como diz Deuteronômio 29, 29, a nós, pertence ao Senhor.
pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sei todas as respostas. E aqueles que, começam um discurso dizendo que tem todas as respostas, são os maiores culpados do ateísmo que hoje predomina, até dentro das igrejas evangélicas. Porque eles dizem ter a resposta e, como não tem a resposta para tudo, dão respostas que não satisfazem, dando margem para incredulidade, até para zombaria. Então é preferível nós sermos sinceros e dizermos: não sei. Agora, por falar em ateísmo, essa segunda fase do nosso manual, que começa na página 26 e vai até a página 33, que fala dos fundamentos bíblicos da fé cristã, ela é importantíssima para que a nossa mentalidade e a mentalidade de quem está sendo discipulado tenha uma correta cosmovisão. Esta palavra cosmovisão significa visão de mundo. Como você enxerga o mundo? Então, quando alguém está sendo discipulado, só Deus sabe como é que esta pessoa enxerga o mundo quando está sentada com você para o seu primeiro encontro. Eu me recuso a falar aula, né? Mas é uma conversa edificante. Tem que ser um diálogo, não pode ser só uma pessoa falando como eu aqui agora, né? Tem que ser um diálogo. Então, nesse diálogo, só Deus sabe como que aquela pessoa raciocina. Existem muitas pessoas que foram para o ateísmo, por quê? Porque raciocinam da seguinte maneira: que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Só que a palavra de Deus nos revela que ninguém é bom. Bom só há um, que é Deus. Então a grande maravilha é: Deus é tão maravilhoso que Ele faz com que coisas boas aconteçam conosco, que somos maus. Então essa é a cosmovisão bíblica verdadeira. Por isso Paulo disse: em tudo dai graças. Não podemos reclamar de nada, porque, amados, por pior que seja a situação, nós na verdade merecíamos algo ainda pior do que isso. Essa é a correta cosmovisão. E isto é trabalhado nos fundamentos bíblicos da fé cristã. Aí depois que esta pessoa está com a sua mente corretamente, né? Não ficou muito boa essa frase não. Depois que a mente desta pessoa ficou com uma cosmovisão correta, de acordo com a palavra de Deus, então esta pessoa está preparada para aprender os ensinamentos de Cristo. Ela vai compreender por que é que Cristo nos ensinou certas coisas que nos parecem incompreensíveis, como por exemplo amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos fazem o mal, orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos caluniam. Para quem tem uma cosmovisão mundana, ateísta, isso é um absurdo. Nos mandamentos do satanismo, um dos mandamentos é: ame a si mesmo. Apenas a si mesmo. Entende? Por quê? Para um satanista é incompreensível isso. E humanismo, para quem não sabe, é sinônimo de satanismo. Mesma coisa, tá? Humanismo e satanismo é a mesma coisa. Porque a intenção de Satanás é colocar o homem à frente de Deus, para que o homem perca a sua salvação, para que o homem seja completamente apartado da possibilidade de ter a sua alma transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como que eu uso, por exemplo, os fundamentos bíblicos? Esse trecho aqui, assim como daqui para frente, nós encontramos, como vocês podem ver, por exemplo, na página 27 ou qualquer outra página dentro dessa fase aqui do nosso manual, nós encontramos diversos versículos bíblicos, diversas referências bíblicas. Então, prestem muita atenção agora. Você chegou
na fase do discipulado, em que você vai ensinar a quem você está discipulando sobre Deus. O que você tem que fazer em casa, ao longo da semana? Abrir a sua Bíblia em cada uma dessas referências e marcar no seu manual, a caneta, as referências que você quer abrir no seu discipulado. Não é para você abrir todas as referências, porque senão você gasta 1 hora só lendo referência bíblica e cansando a pessoa que você está discipulando, é cansativo. Então o meu conselho é, para cada tópico, Deus, no máximo 5 referências. Agora em casa, ao longo da semana, você se preparou para o discipulado, sabendo que você ia entrar, por exemplo, no segundo tópico, Jesus Cristo. O que você fez? Ao longo da semana, você foi examinando as referências bíblicas a respeito do Senhor Jesus, que estão já aqui no topo da página número 28. Você vai lendo referência após referência. E aquelas que você considerar mais importantes, você sublinha, você marca e você menciona quando você estiver discipulando. As que você achar mais importante, as que o Espírito Santo fizer arder no seu coração. Nossa, que texto maravilhoso, eu preciso ler isso aqui no discipulado. E se porventura, no discipulado, a pessoa que está sendo discipulada, ela fizer alguma pergunta ou algum questionamento a respeito do que está sendo dito sobre Jesus Cristo, você já leu as referências ao longo da semana, e você saberá qual destas referências responderá o questionamento de quem está sendo discipulado. E depois do encontro você vai incentivá-lo. Olha, você treine a encontrar referências bíblicas usando essas referências aqui, que nós colocamos aqui no manual. E aí a própria pessoa vai lendo todas. Eu só li para você 5. Nós lemos 5 referências aqui nesse encontro. Agora você, ao longo da semana, leia as restantes. E vai se edificando na palavra de Deus. E, finalmente, depois dessa parte, que eu repito, irmãos, é importantíssima. Importantíssima. Nós abordarmos todos estes tópicos. Não pulem nenhum deles. Todos eles são fundamentais para que não sejamos enganados num tempo de tantas heresias, de tanta distorção da palavra de Deus. Agora nós entramos na terceira e última fase, página 34, nos ensinamentos de Cristo. Aqui nós já entramos numa fase mais prática. Então, por exemplo, quando se fala a respeito das Escrituras, da Bíblia Sagrada, o objetivo é despertar a pessoa que está sendo discipulada a ler a palavra de Deus, a se interessar pela palavra de Deus. Quando ela perceber o quanto Jesus mencionou a Bíblia Sagrada, nos incentivou a conhecê-la, a encontrar em cada livro da Bíblia o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o centro de toda a Escritura. Depois nós entramos na página 41, no ensino sobre o pecado, e então nós vamos ali alertar a respeito do perigo do pecado, quanto o pecado é danoso, em primeiro lugar para nós, em segundo lugar para a nossa família. Por causa do nosso pecado, a nossa família também sofre. Em terceiro lugar, por causa, até a igreja toda sofre. E assim por diante. A comunidade, o bairro, a cidade, o país. E é por causa dos pecados dessa nação que nós estamos jejuando e os confessando. Espero que vocês estejam fazendo isso. Todo dia, antes das 6 horas, eu estou de joelhos confessando os pecados dessa nação. Pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que esse povo se arrependa, pedindo que o Espírito Santo convença o povo dos seus pecados, a começar pelas lideranças das igrejas.
Depois nós entramos no arrependimento, a importância do arrependimento, página 47. Depois na página 51, a respeito da fé, como é importante, como Jesus nos ensinou sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois os ensinamentos de Cristo a respeito do perdão, a importância de nós perdoarmos. Tudo isto que estamos vendo aqui é básico na vida de um novo convertido. E de nós, que já somos convertidos há tantos anos. Nós sabemos de tudo isso. Chegamos na página 60, sobre a importância da oração. Por que não falamos da oração logo no início? Porque não adiantaria falarmos de oração sem primeiro falarmos de perdão, por exemplo. Porque se eu não perdoar o meu próximo, minhas orações sequer são ouvidas. Agora, se eu orar pedindo, Senhor, me ajude a perdoar o meu próximo, essa oração é ouvida. E o Espírito Santo nos ajuda a perdoar. Então, o ensino sobre a oração está no lugar certo. O que adianta orarmos sem fé? Por isso que antes falamos também sobre a fé. O que adianta orarmos sem base bíblica? Porque o Senhor só nos ouve se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. E finalmente, aprendemos sobre o reino de Deus, que é o último tópico, né? Que é tão importante também. Afinal de contas, o Senhor pregava e nós devemos também pregar o reino de Deus. Que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Amém? Para a glória de Deus. Então estas são as fases do nosso manual. As fases que nós, aliás, as fases do nosso processo de discipular alguém. E então vocês percebam que cada etapa deste manual é uma fase do nosso discipulado. A primeira fase, conheça a sua Bíblia, a partir da página 12. A segunda fase, fundamentos bíblicos da fé cristã, a partir da página 26. E a terceira e última fase, os ensinamentos de Cristo, a partir da página 34. Amém? Então, queridos irmãos, aqui eu vou parar a gravação. Eu quis gravar até aqui porque eu considero importante que os novos convertidos conheçam a respeito do manual, assim como vocês que são discipuladores, e os pastores das igrejas que estão se formando em diversas regiões do país, para a glória de Deus, estejam também usando deste material para discipular os novos convertidos. E mesmo aqueles que vêm de outras denominações e que já são cristãos há anos, mas que talvez não tenham sido bem instruídos na palavra de Deus. Então, se usarmos esse manual com interesse, se realmente tivermos interesse de examinarmos esse material que nos leva a examinar a Bíblia Sagrada e a termos um relacionamento com o Senhor por meio da oração, nós teremos verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos, que jamais se desviarão, porque eles terão raiz, não raiz em mim, não raiz em você, não raiz numa denominação, mas raiz na palavra de Deus, raiz em Cristo, e nunca se desviarão do caminho que devem andar, porque foram corretamente ensinados, e vocês que os estão ensinando serão ainda mais fortalecidos na fé. Nós que ensinamos, somos aqueles que mais ganhamos com isso, irmãos. Porque quando na medida que nós estamos ensinando, nós estamos reaprendendo e reafirmando verdades eternas e poderosas. E estas verdades aqui serão usadas quando nós estivermos evangelizando, quando nós estivermos pregando o Evangelho. O Espírito Santo nos fará lembrar destes versículos que nós usamos no discipulado. Então, nós somos os primeiros abençoados com esse processo de discipulado para a glória de Deus. Então, amados, é uma missão linda a de discipular, e todos nós somos chamados a discipular.
Todos nós somos chamados a discipular. Então, queria instruir aqui o seguinte, coisa que vocês já sabem, mas eu quero lembrar aos pastores das demais igrejas bíblicas cristãs, que aqueles que são discipulados, e talvez no início os próprios pastores tenham que discipular os novos membros, estes novos membros que estão sendo discipulados, quando terminarem de ser discipulados, poderão também discipular alguém. E assim se dá esse processo até a volta do Senhor Jesus. Amém? Nós discipulamos alguém, que um dia discipulará alguém, que também discipulará alguém. E assim até que venha o Senhor. E Ele está tão perto de vir, irmãos. Ele está tão perto de vir. E sabemos que até a sua vinda, nós teremos um cenário mundial cada vez mais perturbador, assustador, e talvez até num contexto de perseguição contra reuniões cristãs em lugares públicos como esse. E esta é mais uma razão pela qual nós temos que nos apressar. Amém? Temos que nos apressar, porque, preste atenção nisso, eu vou agora concluir com isso. Se acontecer, por exemplo, uma terceira guerra mundial, e o lado vencedor desta guerra for comunista, e perseguir a igreja cristã na face da terra, reuniões como essa serão proibidas. E nós teremos que discipular, como já estamos fazendo, em casa. Em casa. E as pessoas que discipulamos terão que fazer cultos no lar, ou até mesmo em lugares escondidos. E por isso é que nós temos que instruir agora esses irmãos. E é por isso que esse manual está disponibilizado gratuitamente na internet. Gratuitamente. Para que qualquer pessoa possa baixá-lo, imprimi-lo, usá-lo e se edificar na palavra de Deus. Porque nós não sabemos até quando teremos a oportunidade de nos reunirmos em lugares públicos como esse. Mas vocês estão sendo treinados para que discipulem qualquer pessoa que se converta a Cristo nesse tempo de tão grande tribulação que antecede a volta do Senhor. Amém, queridos? Agradeço pela oportunidade. Agora eu quero ouvir vocês. Vou desligar a câmera, né? Pedir meu filho para desligar. Tchau, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Muito bem, estou de volta para compartilhar com você como foi a conversa que eu tive com os irmãos que nós chamamos de discipuladores. E dessa conversa eu anotei algumas informações importantes que eles me passaram. A primeira delas, da importância de nós iniciarmos o discipulado com oração, bem como também concluirmos com oração. Essa oração é de fato fundamental, né? É algo que eu já imaginava que deve acontecer e nem mencionei na instrução que eu dei a respeito de como usarmos o manual, porque sempre que nós iniciamos reuniões na nossa igreja, sejam elas quais forem, nós começamos com oração e concluímos com oração. Então eu queria também lembrar você disso. Você que está usando o manual, quando você for discipular alguém, que você esteja orando no início e orando no final. E a oração inicial, ela é basicamente para que o entendimento da pessoa discipulada se abra, para que ela consiga compreender a Escritura Sagrada. Que toda oposição maligna seja repreendida em nome de Jesus. E após o discipulado, a oração é no sentido de que aquela pessoa não esqueça o que aprendeu, mas que seja aplicado na vida dela, que seja praticado no dia a dia. Em segundo lugar, foi dito também da importância de permitirmos que nos primeiros encontros com o novo convertido, nós deixemos o novo convertido à vontade para se abrir, para falar, ou seja, que nós venhamos permitir que a pessoa fale um pouco a respeito da sua vida, de como ela se sente, de como ela está, né? Então, que possamos dar essa abertura para que o novo convertido se sinta alguém
que não é um número, mas que é de fato uma pessoa com uma história e que precisa de atenção. Em terceiro lugar, e aí foi muito importante nós lembrarmos disso, porque o fato de nós permitirmos a liberdade para a pessoa falar não significa que nós devamos perder o foco, né, o objetivo, que é o discipulado. Então, o terceiro conselho é: não perca o foco. Tome cuidado para você não perder o foco. Em quarto lugar, foi sugerido que nós venhamos dar um desafio para o próximo encontro com a pessoa que estamos discipulando, né? Como eu falei para os irmãos, nós temos na nossa igreja pessoas sendo discipuladas, novos convertidos, e alguns que os estão discipulando perceberam que é importante dar uma espécie de lição de casa para que ele venha fazer até o próximo encontro de discipulado. Então essa é a quarta dica. E a quinta e última dica, que na verdade não foi comentada ontem, mas eu me lembrei após o término do nosso encontro, é que nós devemos motivar o novo convertido a seguir o plano de leitura anual da Bíblia, que se encontra no final aqui do manual, o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Então, esses são os conselhos que nós podemos tirar do encontro que eu tive ontem com os discipuladores, né? Nós os chamamos assim, embora isso não seja um título, mas apenas um modo de nós identificarmos aqueles que estão discipulando os novos convertidos. Lembrando que todo novo convertido, um dia após ser discipulado, ele também pode discipular alguém. E principalmente lembrando que nós não estamos fazendo nossos discípulos, mas discípulos de Cristo. Eu não quero que ninguém seja meu discípulo. Eu quero que você seja discípulo de Cristo. E eu espero que você também esteja discipulando alguém aos pés do Senhor Jesus. Mas eu também tenho aqui outras conclusões do encontro, e eu só acrescento isso para os irmãos da nossa igreja que também estarão assistindo esse vídeo. Como, por exemplo, que eu devo enfatizar mais a questão do discipulado nos cultos da nossa igreja, né? Antes da pregação ou após a pregação, que eu venha enfatizar a importância do discipulado. E também dos encontros nos lares que nós temos, que não é um discipulado no qual utilizamos o manual, mas é também um momento de edificação mútua. Nós nos reunimos nos lares ao longo da semana, não tem nada a ver com G12 ou MDA ou coisa parecida. São apenas encontros fraternais de irmãos que mutuamente se edificam em Cristo Jesus. Eu mesmo participo de um desses encontros toda sexta-feira. Outra conclusão que chegamos aqui também, relativa aos irmãos da nossa igreja, é que nós precisamos ter pelo menos uma reunião por mês, um encontro dos discipuladores, para que venhamos trocar experiências. E também que nós estejamos anotando os nomes dos novos convertidos e insistindo que eles sejam discipulados, porque isso é muito importante para que o novo convertido ele venha conhecer sua Bíblia, conhecer os fundamentos da fé cristã, ele não venha ser enganado por tantas heresias que estão sendo disseminadas principalmente pela internet, e para que venha ter comunhão com outros irmãos em Cristo. Então esse foi o resultado do nosso primeiro, na verdade não o primeiro, né? Mas o primeiro sim, depois que nós já estamos na ativa, né? Discipulando novos convertidos. Então esse foi o resultado do nosso primeiro encontro de discipuladores, no qual eu, no início, ensinei como nós utilizarmos o manual para discípulos de Cristo. Eu quero lembrar àqueles que estão pastoreando igrejas em outros municípios distantes aqui de onde eu estou, em São Gonçalo, que os demais pastores ligados a esse ministério, a Igreja Bíblica Cristã, também devem praticar o discipulado em suas congregações, se utilizando do manual para discípulos de Cristo. E eu estou aqui à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, peço que entre por e-mail. Eu não estou mais permitindo os comentários nos vídeos do meu canal, por uma questão de uma direção de Deus mesmo. Estava me tomando muito tempo ler os comentários, é claro que é muito agradável, mas estava me tomando realmente muito tempo, e eu estava tendo que deletar muitos comentários maldosos,
com xingamentos, deselegantes. Então, realmente meu tempo estava sendo cada vez mais tomado com isso e eu achei por bem desativar os comentários. Eu peço a compreensão de todos e se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail estará aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe grandemente você, que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.